Olá, povo católico. Falaremos de como os cientistas modernos, se é que a gente pode chamar de ciência, né, algo que é mentiroso, movidos por um espírito de ganância, desonestidade intelectual, ateísmo e qualquer outra ideologia por trás, atropelam a própria realidade objetiva e imutável demonstrado pela biologia para de má fé, junto com o sistema midiático de idiotização e paganização das massas, caluniarem a Igreja e sua doutrina moral, que foi fundamental para a construção da próspera civilização ocidental, a qual nos encontramos. Um movimento iluminista, formados ali por ateus, por inimigos da fé e da razão, arrancou à força toda a harmonia entre fé e razão, teologia e demais ciências naturais para impor a sua tirania ateia, expulsando Deus dos estudos acadêmicos e se valendo de campanhas difamatórias contra a Igreja a fim de desmoralizá-la e obter a adesão popular. No livro de Eclesiástico, capítulo 38, versículo 6, nos é revelado que o Altíssimo deu-lhes a ciência da medicina para ser honrado em suas maravilhas. Ou seja, o conhecimento médico é um ato até de caridade e de amor ao próximo, né? E é através desse conhecimento médico onde Deus ele é honrado. Veremos a seguir a beleza, né, que existe entre fé e razão e como as ciências naturais refletem a ordem e perfeição de Deus, como mostra as Sagradas Escrituras, mas que foi, como dito anteriormente, tirada das universidades por grupos que, tentando acabar com a influência da Igreja no seu papel salvífico, visam formar um mundo sem moral e unificado numa república universal guiada por princípios ateus, maçônicos, iluministas, marxistas ou qualquer outro tipo de ideologia, cujo escritório propagador é a ONU. Comecemos por falar sobre a origem da vida do ser humano, universalmente aceita e provada sem controvérsias, que veremos como os pseudocientistas, que deveriam ser os primeiros a dar razão à Igreja, são os primeiros a atacá-la, contrariando até mesmo a tão idolatrada deusa ciência e razão, em nome do ateísmo militante ou interesses comerciais. Abaixo falaremos de forma sintetizada sobre a reprodução humana. O aparelho reprodutor, sistema reprodutor ou sistema genital, é um sistema de órgãos dentro de um organismo que trabalha em conjunto com a finalidade de reprodução. Não é um único órgão, é um conjunto de órgãos sincronizados um com o outro para atingir a reprodução humana. A reprodução humana ocorre pela fertilização interna durante a relação sexual. Durante este processo, o pênis ereto do macho ele é inserido na vagina da fêmea até o macho ejacular o sêmen, que contém os espermatozoides. Os espermatozoides em seguida viajam no interior vaginal ali da mulher, do canal vaginal, e do cervix no útero, cervix no útero. A fertilização geralmente acontece na tuba uterina. Fecundação é o nome que damos ao encontro dos gametas do óvulo e do espermatozoide. Após a fertilização bem-sucedida, a gestação do feto ocorre então dentro do útero da fêmea durante cerca de 9 meses. Este processo é conhecido como gravidez nos seres humanos. A gestação termina com o nascimento, que ocorre com o parto. Isso é elementar, em qualquer livro de ciências biológicas tem esse conceito básico, né? Que é bem básico isso aí. Como vemos acima, o aparelho reprodutor não tem outra função a não ser aquele que traz no próprio nome, reproduzir. Assim cumpre-se a lei de Deus estabelecida.
Deus os abençoou e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos e enchei a face da terra e sujeitai-a. Gênesis capítulo 1, versículo 28. No Evangelho de São João, nosso Senhor ensina: eu sou o caminho, a verdade, a vida. Eu sou a verdade. João capítulo 14, versículo 6. Como Cristo é Deus, ele deixa claro que toda a verdade vem dele e leva para ele. Toda a verdade objetiva reflete algo que está acima do próprio homem. O homem compreende algo que está fora dele, compreende a realidade fora dele. Então não pode haver essa contradição. Se a verdade transcende ao próprio homem, é porque ela vem de Deus. Se existem leis naturais que transcendem ao homem, toda lei vem de um legislador. Se o homem compreende pela inteligência, é porque quem fez essas leis naturais é um ser inteligente. Então, não existe essa contradição entre fé e razão como empurram garganta abaixo dos católicos e muitos católicos aceitam também por não buscar a verdade. Não existe essa contradição entre sagradas escrituras, ensinada pela doutrina católica, e as ciências naturais, como querem nos fazer pensar os tais acadêmicos modernos, separando o homem, assim o que eles fazem é separar o homem de uma ordem estabelecida pelo seu Criador. Pela própria biologia, a Santa Igreja, entendendo que tudo que foi criado e é governado por Deus é para alcançar um determinado fim, percebe a arbitrariedade do consumo de remédios contraceptivos e como eles têm ação direta na atitude do homem que, por eles, é levado a violar os mandamentos de Deus. E lógico, quem morre em estado de negação dos mandamentos, é o que se chama de pecado mortal, vem a condenar-se eternamente. Como toda mãe, a Igreja grita alto ao ver seus filhos caírem nas mentiras, nessas falácias disfarçadas de ciência. Agora que vimos a razão ao lado da Igreja, analisemos o usuário dos contraceptivos do ponto de vista moral. O primeiro mandamento: amarás o teu Deus com toda a tua força e toda a tua alma. Amar a Deus significa reconhecer que Ele é a suprema bondade e tudo que Ele fez é bom e deve ser utilizado para atender a seu fim, pois tudo que é criado para algo foi estabelecido logicamente por quem cria. No matrimônio, o homem se casa com uma mulher em um laço indissolúvel. Os filhos são bênçãos que Deus envia para o casal, para o fortalecimento do amor conjugal e o espírito de cooperação entre o mesmo. Famílias numerosas é famílias onde as pessoas dividem atividades, onde cooperam mutuamente, filhos com os pais. E se filhos são bênçãos de Deus, é uma blasfêmia ouvir da boca de cristãos, né? Quando uma pessoa pergunta se vai ter mais filho, a pessoa abrir a boca e dizer Deus me livre. É uma blasfêmia sem tamanho. Deus me livre, filhos são bênçãos, ou seja, e a pessoa se refere a essas bênçãos como se fosse uma maldição, é amaldiçoar as bênçãos divinas. Triste do povo católico que fala isso e se acham assim super católicos até. O uso do contraceptivo é uma violação direta ao primeiro mandamento, pois viola a verdade. E esta vem da perfeição de Deus. Por isso nosso Senhor falou a Pilatos: todos que são da verdade ouvem a minha voz. João capítulo 18, 38. Essa violação fica bem mais evidente com a descoberta da função do aparelho reprodutor. O quinto mandamento, que diz não cometerás adultério. Quando se fala em adultério, logo se vem à cabeça as relações extraconjugais. De fato, tais relações são adultérios. Mas dentro da moral, isso é muito mais abrangente. Adulterar significa desviar de finalidade.
modificar um objetivo concreto para atender um fim diverso do qual algo foi criado, para atender nossos caprichos, para atender nossos prazeres dos sentidos. Ou seja, a gente modifica, a gente corrompe o objetivo, a gente corrompe a finalidade de algo para atender um capricho da nossa natureza decaída, um ato de supremo egoísmo. Sabemos que tudo que existe foi criado e o Criador, logicamente, cria para atender um objetivo, como já foi dito. Pela biologia, vemos o objetivo do ato sexual, o gameta masculino fecunda o gameta feminino, gerando vida, mostrando a harmonia entre fé e razão. Fica mais nítido como os contraceptivos levam o indivíduo a ficar em estado de pecado mortal, pois facilita a fornicação, ato sexual entre pessoas solteiras, e facilita também a ocorrência das relações extraconjugais. São Paulo, no primeiro livro de Coríntios, capítulo 6, versículos de 9 a 10, avisa que nem os fornicadores, nem os adúlteros e devassos entrarão no reino de Deus. Como sabemos, no sexto mandamento, Deus revela que a relação sexual é exclusiva entre marido e mulher. Qualquer outro tipo é perversão moral que afasta o homem da graça divina e, por consequentemente, do reino de Deus. É lamentável que os pastores hoje da igreja não falem mais sobre tais abusos em nome de um maldito politicamente correto. Dificilmente vemos padres dessa igreja reformada e adaptada ao mundo, como quis a mentalidade do trágico Concílio Vaticano II, esses pastores não alertarem seus fiéis sobre essa barbárie que é o uso do contraceptivo, sem contar que muitos deles ainda provocam aborto, ou seja, matam a criança ainda no ventre da mãe, e o que violaria um outro mandamento de não matarás. E com medo de perder fiéis, esses padres, esses cuidadores de almas, bispos e até mesmo os papas não se falam mais em nada disso. Vários católicos, por sua vez, tapam os ouvidos e bloqueiam a consciência para não abandonarem a vida pecaminosa e egoísta de fazer ou de praticar o ato sexual apenas por um prazer. E até entre os casais ditos católicos, essas aberrações são aceitas como normal. Quantas almas não queimam no inferno por causa dessas negligências? Como catequistas e eclesiásticos não falam a verdade ou até mesmo nem creem mais nela, se apresentarão diante de Deus? Como essas pessoas vão ficar? O pecado não acontece somente pela ação, peca igualmente quem se omite quando teria o dever de falar e quem induz o próximo ao erro. Como mostra o terceiro parágrafo, a medicina é um dom de Deus e deveria estar a seu serviço, mas com o relativismo moral que está mergulhado a sociedade moderna, os médicos, ginecologistas, sexólogos e demais que indicam o consumo dos contraceptivos negam a ordem moral e evidente da natureza, já que apagaram de suas consciências a objetividade da verdade, a coerência com a revelação das Escrituras e o temor dos juízos de Deus.